Olá, muito boa noite para todo mundo. No terreiro da Fazenda Três Coqueiros, o sino tocou na boca da madrugada e a peonada foi saindo com a boiada cuiabana para campear o seu destino. E depois de atravessar a zona da Sorocabana, em marcha de quase uma semana, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando aos companheiros boiadeiros desta freguesia para contar como foi vencida esta lida aventureira pelo Alto Sertão. Começando a narração com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. A pecuária brasileira apresenta para a companheira boiadeira e para o amigo pecuarista uma grande variedade de raças e reprodutores de alta qualidade genética, de grande serventia tanto para quem lida na criação de animais de seleção, quanto para quem ganha vida na produção de gado geral. Mas para acertar a mão na hora de programar os cruzamentos, o principal material carecido é informação. Pois então, para resolver esta precisão, a gente oferece agora aos presentes a nossa sessão Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo companheiro Renato Martoni, de Cachoeira Alta, lá no Goiás. Ele tem na fazenda matrizes Nelore, Guzonel, F1 Angus, F1 Cimental, um pouco de F1 Brangus e ainda algumas mestiças de raças leiteiras. E está inseminando com Nelore e Brangus, sendo Nelore com Nelore para fazer a base, né? E o Brangus nas novilhas F1. Ô Zadra, será que o Renato está certo nessas escolhas dele, hein? Boa noite. Olá, amigos do DBO na TV. Renato, antes de tudo, você tem fêmeas muito boas aí na propriedade, né? Você tem o cruzamento de duas zebuínas, como Guzerá Nelore, que eles se complementam demais, com Guzerá com habilidade materna, com estrutura, e cruzada com Nelore, que tem alto rendimento de carcaça, peito pequeno para corrigir talvez algum problema que o Guzerá pudesse ter de tamanho de peito, né, de teto e largura principalmente. Então elas vão muito bem. Esse Guzonel é muito boa, uma fêmea muito boa, a Guzonel. Além de você ter meio sangue cimental, que é uma fêmea boa, você tirar uma ou duas crias dela e pode matar com peso, abatê-la com peso muito interessante, peso de boi, né? Ela fica muito pesada. A meio sangue Angus também, por ser também é muito fértil, emprenha-se cedo ela, e você também pode tirar uma ou duas crias dela, que vai muito bem também no abate. Além da Brangus Nelore, que é uma fêmea mais adaptada, ela é 11-16 zebu, eu chamo ela de 31, porque ela tem 31% de sangue europeu, sendo muito adaptada, abrindo brechas, abrindo um outro campo para uso de outras raças, se você quiser. Mas vamos ao que interessa. Utilize novamente, continue utilizando, no caso, o zebu, né, o Nelore, provado, que tenha características de DEP, de habilidade materna muito boas, sobre as zebuínas, para você fazer matrizes de qualidade. E você utilizando o Brangus no restante do gado, você padroniza no preto. E você faz um animal que é mais atraente, atrativo para ser vendido na desmama, porque dá muita padronização. Vai dar praticamente todo preto, e aí você tem um animal que o mercado gosta, um animal preto e mocho. Se você quiser usar outros bimestiços, utilize, por exemplo, na meio sangue cimental, você pode usar também o Brafor. Ou nas meio sangue Angus, você pode usar o Canchim ou Santa Gertrudes, porque você gera um pouco mais de heterose, mantendo o mesmo metabolismo do seu gado. Se você fizer um cruzamento terminal, né? O Canchim e o Santa Gertrudes, a gente utiliza principalmente para fazer animais muito pesados, machos e fêmeas, para o abate, ok? Espero ter respondido a sua pergunta, Renato. E aqueles que estão assistindo o DBO na TV, escrevam com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos, que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo. Com o sol de meio-dia, na mataria a passarada está empoleirada e emudecida, esperando, recolhida nos ninhais, passar a hora mais quente para recomeçar a cantoria. E a gente aproveita essa sabedoria dos animais da natureza e faz também uma parada ligeira na nossa lida machadeira para retomar a função dentro de instantes. Aguarde.
E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros que estão vendo a gente aí na frente da televisão. Começa agora mais uma edição de No Campo com as Zoetis, o nosso programa de toda quinta-feira, com muita informação de qualidade e de utilidade para quem ganha vida na lida de gado. E celebrando mais uma vez esta nossa parceria com a Zoetis, líder global em saúde animal, eu já vou agradecendo a presença aqui no nosso arranchamento do Rafael Moreira, que é gerente de produto da Zoetis. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado, Sidney. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui na Terra Viva DBO na TV. A satisfação sempre é nossa. Ô, Rafael, a gente tem proseado bastante aqui com os amigos e as amigas aí de casa, né, a respeito do programa Saber com as Zoetis Produz Mais. E hoje um assunto que também vai ocupar o nosso tempo é o GERAR. Quer dizer, né, Grupo Especializado em Reprodução Aplicada ao Rebanho. Então, Rafael, eu queria pedir para você começar a função contando como é que a Zoetis realiza na prática e no dia a dia esse compromisso, né, de estar sempre evoluindo junto com a pecuária nacional. Bom, a pecuária nacional hoje é um ícone nosso, é o que representa para o mundo, né? Seja principalmente no corte, no fornecimento de carne e também o leite, que é um desafio diário e cada vez mais demanda tecnologia. Então, como Zoetis, como parceira dos produtores, nós temos que levar informação de qualidade para que ajude na produção. Mas essa informação ela tem que ser embasada, ela tem que ter parte técnica, embasamento técnico, para que a gente possa levar e isso reflita em produtividade. E também levar as ferramentas. Então, saber mais com Zoetis produz mais é ter um embasamento técnico, uma orientação técnica, né, que vem muito dos dados do GERAR, que é um apoio muito grande que a gente tem, e também levar a ferramenta, ou seja, mostrar o caminho e como fazer junto com o produtor para produzir mais. Pois é, a gente que anda aí pelo Brasil inteiro, né, a gente escuta muito o povo falando por aí, falando muito bem da qualidade, da alta competência dos profissionais do GERAR, né? Como é que funciona o programa e qual que é a participação das Zoetis? Esse grupo foi criado em 2016 e o grupo de leite, né? Em 2004 a criação do grupo de corte, e são os principais veterinários do país, onde nós pegamos os dados das fazendas, seja de corte ou seja de leite, os dados de reprodução, e começamos a analisar esses dados. Fatores como temperatura, fatores como a taxa de prenhez própria da EATF, época do ano que é realizada a EATF, e aí doenças que envolvem, e começamos a analisar esses dados. Com esses dados se encontra oportunidades e discute com os técnicos a melhor aplicação no campo, ou seja, viabilizar cada vez mais essa tecnologia e melhorando cada vez mais a técnica. Então é um grupo coeso, onde a Zoetis fomenta esse grupo. Tem o professor Zequinha, né, que é o mentor intelectual e idealizador do grupo, e a Zoetis trabalha fomentando para que essa reunião aconteça e essa discussão chegue para o produtor e chegue também como tecnologia para que seja aplicada no campo e desenvolva, visto o mercado de ATF, né, hoje que é uma ferramenta, uma tecnologia necessária para a nossa pecuária. Pois é, professor Zequinha, José Luiz Vasconcelos, né, a quem eu tive a honra e o prazer de entrevistar já várias vezes, né? E aliás, né, Rafael, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez recentemente aí um ranking para indicar os cientistas mais influentes do mundo, em todos os campos, até aí o ano de 1919, né? E o professor Zequinha, de 2019, evidentemente, mas o professor Zequinha entrou nessa lista com grande destaque entre os especialistas em reprodução animal. É um orgulho para a gente, né? Exatamente, é um orgulho para a gente e uma oportunidade de parceria. O GERAR, inclusive, ajudou nesse processo, que é onde foi que desenvolveu a técnica ATF e elevou o nível de reprodução no campo. E ele teve a oportunidade de, tanto para produtores como para técnicos, desenvolver essa técnica. E aí, hoje, o GERAR já está num nível que a gente discute detalhes para melhorar a produção de carne ou de leite como um todo. Então, detalhes de discussão. E um papel importante do professor Zequinha, junto conosco desse grupo lá, é a análise de dados e a criticidade dos dados. Ou seja, aprender a analisar, não só simplesmente fazer ou fazer uma receita. É aprender a ver usar os dados e aprender a ver as oportunidades de produção.
Então, né, falando desse trabalho, o pessoal que faz parte do Gerar Leite fez recentemente aí 2 eventos muito interessantes, não foi, Rafael? Sim, nós tivemos em Chapecó, que pegava a bacia leiteira do Rio Grande do Sul, então os veterinários, não do Rio Grande do Sul, da região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e depois fizemos em Uberlândia, que pega a bacia leiteira de Minas Gerais, a produção de Goiás e também as grandes fazendas de São Paulo. Com essas 2 reuniões, nós discutimos, né, os dados, foram esse ano 210 mil dados analisados sobre ATF, sobre reprodução em gado de leite. E nós conseguimos analisar vários fatores, um deles, que é dos Zoetis Produz Mais, que é a relação da célula somática no efeito da reprodução, um conhecimento que pode trazer muita produção para o produtor. Então, nessa reunião foram discutidas várias oportunidades de melhoria da reprodução e como a gente aplica isso no campo de fato. Muito interessante as cidades escolhidas aí, né? Porque você tem Minas Gerais, maior produtor de leite do Brasil, e o Rio Grande do Sul, segundo ainda, né? Maior produtor Segundo de leite ainda do maior Brasil. produtor do Brasil. Pois é. Ó, mas a gente tem aqui uma gravação aí sobre esse evento do Gerar, que o pessoal da nossa produção vai mostrar agora. Acompanha aí. Muito legal, esses eventos são muito bons, assim, tanto para o aprimoramento dos técnicos, né, quanto para a gente participar também, é uma vida, né? Agora, olha, a pecuária brasileira é hoje uma das mais importantes e mais desenvolvidas do mundo inteiro. Se a gente chegou nessa posição de líder e ponteiro, foi por conta de muito trabalho, de muita pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia, né? Mas com certeza nada disso teria sido possível sem o amigo e a amiga pecuaristas que estão aí na lida e sabem como ninguém o tamanho dos desafios do dia a dia, né? E é por isso que a gente nunca deve deixar de buscar conhecimento, porque este é o caminho para evoluir cada vez mais, né? Agora, Rafael, como é que os companheiros e as companheiras veterinários, técnicos ou mesmo os criadores de gado de leite, né, podem ter acesso às informações e serviços do Grupo Gerar? Bom, nós temos acesso direto sobre o nosso site www.zoetis.com.br/gerar. Então, nesse site ele vai encontrar todas as informações, os dados e as análises feitas nessas reuniões, onde ele pode usar de parâmetro, né, para ver como está a fazenda dele, quais os melhores índices das grandes fazendas do Brasil. E ele também, nesse site, tem um mapa onde encontra o técnico do Gerar. E aí ele pode procurar esses veterinários para prestar serviço, para trocar uma ideia, para trabalhar. Porque nesse grupo é muito importante a informação de lá, da prática de campo, né? Dos números que mostram, análise de dados ali, quais são as realidades, a experiência dos veterinários, análise do professor Zequinha, mas experiência dos veterinários de campo, para realmente realizar no campo o que é viável, dali se sai muita oportunidade e começa a aumentar a produção e começa a resolver problema. Como nós falamos na reunião anterior, uma das dores do produtor é a reprodução. Então, a reprodução é índice, é trabalho diário e é aplicação, é gestão. Então, ali com os técnicos do Gerar e com os dados na mão, começa a se identificar oportunidades ou resolver problema. Uma coisa muito interessante que eu acho que vocês da Zoetis falam sempre, né, é essa visão do sistema como um todo, né? Quer dizer, não dá para analisar uma coisa isoladamente. Então, não é só o veterinário, não é só o produtor, não é só o técnico nem o pesquisador, né? É tudo junto, né? Agora, olha, um outro evento muito interessante que vocês fizeram, né, Rafael, também, que faz também pouco tempo, foi a Confraria do Queijo, né, que já virou aí tradicional para a pecuária leiteira brasileira, né? Como é que foi essa última edição da Confraria, Rafael? Inclusive, ela está acontecendo, né, a campanha da Confraria do Queijo. Ela vem do conceito de levar uma informação para o produtor,
Ou seja, melhorando a qualidade do leite, melhora-se os índices de reprodução e ensina como ele melhorar geneticamente o gado. E ela está acontecendo, até a promoção nas revendas. E essa confraria, ela vem da base do Gerar, que traz essas informações. Então, nós estamos, assim, visitando diariamente fazendas, recebendo os nossos técnicos, recebendo convites para levar essa informação e como organizar. Porque o importante hoje é não só olhar a reprodução, virar as costas e ir embora. É olhar a reprodução, como é que está a qualidade do leite e como que eu uso naquele processo. E aí a parte das OETs é levar a informação e entregar ferramentas para que ele possa trabalhar e realizar essas atividades e aí melhorar os índices dele. Mas é reprodução, qualidade do leite e principalmente como eu trabalho a genética do meu rebanho. Porque todo mundo fala, eu quero trabalhar genética, eu vou fazer, né, qual que é o touro que eu vou comprar? Mas tem índices, né, no nosso Clarified que podem indicar qual o melhor touro, como vai melhorar a sanidade, a longevidade do rebanho e principalmente vacas mais resistentes à mastite, né, que vai vir no futuro. Então é um programa que ele olha todos os pontos e ainda melhora a evolução do rebanho. É ajudar o produtor a produzir mais mesmo, com informação e com ferramenta. Ô, Rafael, falando de produtor então, né? A gente está tendo cada vez mais a participação dos produtores no Gerar, né? Como é que acontece essa participação e o que o companheiro, a companheira que estão vendo a gente aí de casa podem fazer também para, se for o caso, para participar das atividades do grupo? O grupo, ele é um grupo de técnicos fechado, né? E aí os produtores que vêm são as fazendas assistidas pelos técnicos e que nós, como os OETs, também trabalhamos, indicando calendário sanitário, a reprodução. E esses produtores, eles vêm para entender esse complexo. Porque muitas vezes o veterinário estuda, mas o produtor não entende toda a cadeia de produção. Então, ali os dois conversando junto, ele vê as oportunidades de melhoria. E aí se discute também como fazer melhoria, mas qual é o nível de investimento. E os produtores veem uma rica discussão dentro do grupo do Gerar, onde eles têm um norte para poder direcionar a gestão da fazenda. Muitos produtores, o depoimento de produtores ao final da reunião foram: é uma reunião muito rica, que aconteça mais e que a gente venha mais. Porque muitas discussões que às vezes ficam emperradas na fazenda, de decisão, de investimento ou de decisão sobre o rebanho, ali flui muito melhor. E aí o veterinário pode ajudar mais o produtor e o produtor toma as decisões mais rápidas para que o trabalho dele seja mais efetivo. Aí você junta tudo e aí a coisa acontece. E aí, quando emperra, tem o professor Zequinha, esse ano tivemos o professor Ricardo Chebel, da Universidade da Flórida, que aí consegue argumentar e tirar as dúvidas ali mais rapidamente, para que aquela decisão isso aconteça mais rápido. Muito bom. Pois então, está muito bem, né? E agora a gente tem o nosso quadro semanal, o Zoetis Responde, que hoje vai responder a pergunta do Hermando, de Formosa de Goiás. Ele quer saber quais são os 5 produtos que não podem faltar para o criador de gado de leite. Então, confira a resposta aí com o Rafael, Hermando. Hermano, 5 produtos é pouco, tem bastante que tem que ter. Mas os principais, e como nós estamos falando hoje, no gado de leite nós temos que pensar sempre, como nós estamos falando, na reprodução. Então, os protocolos de ETF, o CIDER, o Lutalise, né? E o Gonadiol e o ECP são os mais importantes para fazer reprodução. São os produtos que as OETs têm e especializados em gado de leite também para IATF. E aí nós temos os produtos da saúde da glândula mamária, da qualidade do leite, que é o Sinolox, o Orbenin e também o Titicil na prevenção da prevenção de infecção da vaca seca. Então, quando a gente pensa em reprodução, em mastite, esses são os produtos principais. Mas também nós temos que lembrar que os bezerros ficam doentes, aí tem a terramicina, que nós podemos trabalhar da farmácia da fazenda, sempre tem o mata-bicheira, que precisa ter em toda a fazenda. Então, visite o nosso site, saiba os OETs Produzir Mais, que você vai ver essa relação de saúde da glândula mamária, de qualidade do leite e reprodução, mas também visite a farmácia na fazenda, que aí vai ter o básico que você precisa ter na sua fazenda. 5 produtos são importantes, como eu citei, mas a farmácia na fazenda e vários outros produtos são necessários você ter. Veja lá a farmácia na fazenda que você vai entender. Muito bom, fundamental isso aí. Bom, a gente já vai arrematando então a nossa prosa de hoje. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso arranchamento e até a próxima vez.
É um prazer, muito obrigado pela oportunidade de falar com os telespectadores aí. Muito bom. E eu agradeço também a atenção e a audiência dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. E aproveito para dizer que se a amiga ou o amigo quiser participar do programa para tirar alguma dúvida sobre este tema ou qualquer outro, é só mandar a sua pergunta por texto, voz ou vídeo, por meio deste QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que a Zoetis responde com a maior satisfação. E no Campo com as Zoetis volta na próxima quinta-feira e o Terra Viva DBO na TV recomeça dentro de instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo. Aguarde. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e agora a gente pede a máxima atenção dos companheiros e companheiras que estão esperando informação para fazer a negociada da boiada, porque já vai começar a recitação da situação atual do boi gordo e da evolução da sua cotação. Depois de sair de rabeira para as beiras da estrada e ameaçar de despencar na descida da ribanceira na quarta-feira, nesta quinta, a nossa Praça Boiadeira continua descendo a ladeira, mas agora numa toada bem mais compassada. Falando assim no geral do Brasil inteiro, o caso que está sendo passado é que, com o tempo avançando, a estiagem está piorando em praticamente todas as regiões de criação do país. O resultado é que, sem ter mais pastagem de qualidade na quantidade requerida para sustentar o rebanho, o fazendeiro está sendo obrigado a vender a boiada que estava reservada na invernada. Conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, esta relativa fartura na oferta de gado terminado já estava sendo perfeitamente esperada por todo mundo, né? Até porque ela acontece normalmente no fim da safra do capim. E, logicamente, que o comprador vai aproveitar a ocasião para correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão, fazendo a relia com o valor da mercadoria e querendo tirar todo dia uma lasca maior da cotação. A questão é saber qual é o tamanho do estoque de boi de pasto e quando é que o abastecimento vai passar a depender do confinamento, né? Por outro lado, o dono do frigorífico agora está pisando leve no chão e andando com muito cuidado, por conta da situação atual da demanda por carne, tanto aqui no nosso próprio terreiro, quanto lá no estrangeiro. Conforme já é do conhecimento geral, no mercado caseiro, o desaparecimento do consumidor está sendo motivo de grande preocupação para o açougueiro, para a indústria e também para o fazendeiro. E o pior é que está muito difícil de arrumar uma solução para o problema de falta de dinheiro do trabalhador brasileiro. Ainda mais agora com a volta dessa consumição desgramada que é a inflação. Já a respeito do setor exportador, o enrosco voltou a ser o procedimento traiçoeiro do comprador chinês, que continua sendo o nosso maior freguês, mas não é mais nosso amigo do peito, depois que o governo deles pegou a mania de ficar suspendendo os embarques dos frigoríficos brasileiros à torto e à direito, sem uma justificativa decente e com a desculpa esfarrapada de que as embalagens da mercadoria estariam contaminadas. A verdade verdadeira é que o gigante lá do Oriente Distante está numa grande trapeira por causa da volta da pandemia da Covid-19, com o fechamento de grandes cidades do país como medida de prevenção contra o espalhamento da doença. Uma das regiões atingidas é Xangai, que vem a ser o principal porto da China, por onde chega uma quantidade enorme de produtos importados, incluindo aí a nossa carne bovina. Aí, com o povo e os trabalhadores obrigados a ficarem trancados em casa, a situação atual é de confusão geral, com um congestionamento de navios e cargas de um tamanho tal como nunca ninguém viu nada igual. Por conta disso, o medo dos exportadores brasileiros é de que, no jeito torto e grosseiro que eles têm de querer resolver as coisas, as autoridades chinesas possam tomar alguma decisão mais radical. Juntando tudo, o que está acontecendo é que o pessoal dos frigoríficos não está querendo esticar muito a programação de abate, para não encher muito a câmara fria, sem saber se depois vai ter freguesia querendo comprar sua mercadoria, né? O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em 5 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que, mais uma vez, o fazendeiro ficou em desvantagem na negociação, porque em todas essas praças a arroba caiu. Pois então, a gente registra que esta lista foi ponteada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais,
onde o tombo foi geral, com o boi voltando para R$ 281,50 e a vaca para R$ 264, a prazo e livre do Fundo Rural. No Triângulo Mineiro, o macho piorou para R$ 284,50. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi foi rebaixado para R$ 294,50. No sudeste de Mato Grosso, a fêmea escorregou para R$ 271. E no sul da Bahia, o boi desandou para R$ 281,50. No jogo de truco, eu fiz fama e daqui até lá para diante da Água do Macuco, na Onça e na Pinguela, até no Patrimônio do Assis, hoje não tem ninguém que me enfrente. Mas no tempo de Dante, muita gente quis me quebrar nesses campeonatos. O Zé Renato com o Chico Mendonça, o Vicente com o Tóio Boiadeiro, o Pedro Canela com um que era português, mas de todos eles, eu e meu parceiro Tião Gavião ganhamos por mais de 6, porque se não tinha carta na mão, a gente gritava e trucava de facão. Estas prosinhas que a gente recita aqui, feitas na intenção de celebrar a beleza da nossa verdadeira cultura sertaneja, estão ajuntadas e publicadas no meu livro mais recente, o Versinhos de Caipira inteirou os 4, que eu lancei no meado do ano passado e já deu uma volta e meia no sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros boiadeiros, violeiros, canturinos, catireiros e dançarinas. Se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, formada por 4 volumes diferentes, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. Estando esta empreitada vencida, a gente anuncia a retirada e faz a nossa despedida, e com a tropa já pegando o estirão da estrada, fica aqui manifestada a nossa intenção de voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.